Salve, salve, galera. Muito boa tarde. Aqui fala Júnior Saquete para mais um Siglocast, podcast por dentro de tudo que acontece no mercado financeiro. Vamos para mais um fechamento semanal hoje, 4 de junho de 2021, sexta-feira, sextamos. Hoje a mesa um pouquinho maior aí. Tem algumas pessoas que estão ficando já figurinha repetida. Vamos começar por quem está do meu lado aqui. Everton, como é que tá aí, meu brother? Cara, tudo ótimo. Mais uma vez aqui no fechamento com esses nossos amigos aí, com o Eber, hoje com o Gabriel e com o Rafa lá em Itajaí. Cara, prazer, já tô virando funcionário aqui fixo desse podcast, que tô aqui toda semana, né? Vai fazer 2 meses já. Mas feliz, cara, de estar aqui de novo com vocês e trocar essa resenha boa aí sobre o mercado. Boa, boa. Fala, Eber, como é que tá em Itajaí, brother? Com o Rafa e o Galvão Bueno do teu lado aí, depois passa o Rafa já direto, depois passa o Chacrinha, vou fazer a ordem aqui ao contrário. Fala, Júnior, beleza? Estamos aí mais uma semana, todo mundo faceiro, não sei porquê, mas tá todo mundo do sorriso de orelha a orelha, igual semana passada. O Everton tá aí, começou quebrando um galho, já tá quebrando uma árvore inteira para nós aí. E o Rafa tá na outra sala ali para não dar problema de microfonia. Fala, Rafael Bueno, tudo certo, brother? E aí, Júnior, beleza? Então, mais uma semaninha aí, essa semana mais curta, e com o nosso Ibov surpreendendo aí positivamente, né? Buscando novas altas e vamos trazer aí para essa resenha o que rolou de mais interessante essa semana. Tamo junto, hein? Não sei se vocês acertaram o bolão, hein? Eu acho que quem chegou mais próximo aí foi o Chaclian. Vamos dar uma olhada no bolão mensal aí para dar uma olhada. Chaclian, como é que tá aí, brother? Tudo certo? Tudo certo na medida do possível, né? Porque o Ibov está indo bem, mas em compensação os fundos imobiliários estão apanhando, então a gente vai se contentando com a vitória no bolão por enquanto. Cara, nem tudo são flores, né? Dificilmente alguma coisa cresce até o céu, alguma coisa vai até o zero, mas vamos embora, isso é da vida, a gente vai trocar esse daqui para frente mais algum momento o IFIX vai estar subindo e o Ibov caindo. Vamos falar do que interessa. Hoje batemos a nossa quinta máxima consecutiva. Se eu não me engano, no 7º dia de alta, né? Acho que a gente subiu 7 dias seguidos. Bovespa, eu acho que não sei se aconteceu isso anteriormente já, mas a gente fechou hoje com 130.125 pontos. Para quem não lembra, 130 mil era a previsão aí no começo de 2020 que a gente tinha para a Bolsa, lembra? 130 mil, 135 até o final do ano. Beleza. Fechamos aí a quinta alta consecutiva e o dólar caiu 0,95 aí, fechando a 5,3, quase 5,4 aí. Dólar, não sei como é que o Bojo da Fox está muito confiante, né? Tá mantendo 5,30 faz umas 3, 4 semanas. E tá cada vez caindo. Se baixar dos 5, eu acho que vai ter que mudar o Bojo da Fox. Mas, cara, quem vai falar o que vai acontecer, que aconteceu essa semana no mercado aí vai ser o Everton. Conta aí essa história, vai ficar confuso o negócio do ADP aí, payroll, e veio pior e foi melhor, do que vir melhor e ficar pior. Cara, explica aí que o pessoal ficou meio perdido com as informações. Mais uma, né? Bem movimentada. E os mercados... Começamos com essa informação mesmo que tu falou do payroll americano. Os mercados americanos, eles aguardavam com expectativa, na verdade todos os mercados, né? Mercado global, os dados do payroll que foi divulgado hoje. Daqui a pouco vamos falar um pouquinho mais sobre, que é a geração de empregos aí nos Estados Unidos. Na segunda-feira também tivemos a organização, a OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, aumentando a previsão do PIB global 2021 de 5,6% para 5,8%. Tivemos o PMI da China, 54,1, terceiro mês seguido em aceleração desse índice. No varejo no Japão, mais 12% na comparação com o mês anterior, foi um destaque também da segunda-feira. E o nosso Ibov fechou por aqui com minério de ferro e petróleo em alta durante o dia. O Ibov acabou fechando bem já no primeiro dia da semana, 0,52, renovando a sua máxima histórica, chegando aí aos 126 mil pontos. Tivemos um dia também no mercado asiático todo em alta na segunda-feira. Na terça-feira, os mercados globais acordaram animados, com os resultados mais fortes aí que esperados do PMI da zona do euro e da China. A expectativa era
pela divulgação do PIB do primeiro trimestre aqui no Brasil, que muitos analistas aí estimavam entre 0,7% e um consenso aí de 1%. E o mesmo superou as expectativas com o dado de crescimento de 1,2%. O Rafa depois vai falar um pouco mais aí sobre os reflexos desse aumento, dessa vinda acima da expectativa do PIB, que eu acho que foi um dos principais fatores para a Bolsa, principalmente Bovespa, essa semana performar tão bem, né? Os mercados globais, eles acordaram animados na terça-feira também, com os resultados mais fortes do PMI da zona do euro e da China também. Um dado interessante da terça também foi o PIB da Índia, do primeiro trimestre, cresceu 1,6%, enquanto eles esperavam 1%, então uma diferença bem significativa. O petróleo Brent saltou 2%, o minério de ferro mais 7%. Então, os mercados americanos também, depois de um feriado, subiram aproximadamente 0,5%. Um feriado prolongado lá nos Estados Unidos, foi segunda-feira, tivemos lá o Memorial Day. Na quarta, acordamos com a notícia aqui sobre a interferência política na redução dos juros na Turquia, que fizeram a libra turca desvalorizar na manhã de quarta, né? Vantagem para outros emergentes como o Brasil, que se aproveitaram um pouco dessa informação, e acabou aí gerando esse ruído bom no mercado por aqui, né? Novamente, mais um dia com petróleo e minério em alta, ambas se beneficiando com a reabertura do mercado mundial, nessa vacinação mais acelerada. Então, isso tudo veio impactando o mercado durante a semana positivamente. Na quarta, a JBS, a nossa grande empresa brasileira aqui alimentícia, ela sofreu um ataque hacker, né? Na verdade, foi na tarde de terça-feira esse ataque. Fecharam algumas plantas aí pelo mundo, porém, na quarta pela manhã já estava solucionado esse problema, segundo assessores da empresa, tá? Na quarta, o Ibov fechou uma alta de 1%, 1,01%, renovando mais uma vez a máxima histórica, que foi uma coisa rotineira essa semana, né? Renovando a máxima histórica, só essa frase que a gente escutou, para nossa felicidade. E na quinta tivemos o mercado fechado por aqui no Brasil ontem, né? Feriado de Corpus Christi aqui no Brasil. E tivemos aí a notícia durante o dia do temor contra a inflação, sobre essa potencial mudança de política do Fed, que pesava sobre o mercado americano e continuou, né, na expectativa de dados do payroll até hoje ser divulgado esse dado e ter dado um certo alívio para o mercado lá, o mercado global, né? Tivemos também informação da processadora de carnes Marfrig, que ela elevou sua participação na BRF para aproximadamente 31,66%, conforme até um fato relevante divulgado pela própria empresa na quinta-feira. Tá? A gente veio acompanhando esse movimento aí da Marfrig comprando participações da BRF, até algumas 2 semanas atrás deu um ruído bem forte no mercado na ação da BRF, então essa foi mais um episódio aí da Marfrig comprando participações da BRF. A empresa brasileira de energia Raízen também comunicou na quinta que protocolou um pedido de registro para a realização de um IPO, oferta inicial pública de ações. Foi uma notícia que também deu um impacto positivo. Hoje, sexta-feira, acordamos repercutindo o EWZ, né, que é o índice que representa a Bolsa Brasileira nos Estados Unidos, recuou 1%, então nós acordamos com esse temor. Tivemos também muitas ADRs, né, que são os recibos de ações brasileiras negociadas nos Estados Unidos, nas bolsas americanas, que também tiveram aí alguma desvalorização. Então, nós acordamos com essa expectativa de saber se o mercado ia realmente entrar, né, caindo para ter uma realização, um ajuste aí. E também à espera desses dados do payroll, que veio logo em seguida. Mas o dia foi até sem tanta volatilidade aqui na Bolsa Brasileira. O mercado reagiu realmente muito bem aos dados do payroll americano.
nós tivemos um fato relativo ao Bitcoin, que toda semana a gente tem alguma novidade para trazer sobre o Bitcoin, e essa semana foi mais um tweet do Elon Musk, para variar, e hoje chegou a cair 5% de ontem para hoje, aí, cotado a $35.880. Então, mais uma vez provando que a volatilidade é só para os fortes, né, do Bitcoin. Bom, os dados do payroll, que foi um dos principais acontecimentos durante a semana, ele mostrou o crescimento, a criação de 559 mil empregos em maio, enquanto os economistas esperavam uma geração de 650 mil vagas. Então, o dado de emprego ele veio negativo, mas apesar disso, ele coloca alguma dose de preocupação com a saúde financeira da maior economia do mundo, né, que é os Estados Unidos, mas traz consigo interpretações de que o Fed, o Federal Reserve, Banco Central Americano, ele vai manter a sua política monetária ultraestimulativa. Até o Júnior pode falar um pouco mais. Durante a semana eu vi ele dando algumas entrevistas sobre isso. Então foi um dado que realmente deixou o mercado muito animado. É meio controverso de entender, mas ele deixou o mercado bem animado. E nós tivemos hoje mais uma alta de 0,40% aí do nosso índice, mais uma máxima histórica, 130, 125 mil pontos, superando aí a marca dos 130 mil pontos. E com isso, fechando um ganho de 3,63% no Ibov na semana. Então, um ganho bem considerável, né, para a nossa bolsa. Enquanto isso, o dólar hoje ele caiu mais um pouco, 0,95, cotado a 5,3 hoje. Eu não tenho aqui o dado do fechamento da semana, mas até o final eu busco aqui para vocês, tá? Mas de mais relativo realmente foi isso que aconteceu na semana. Vou deixar agora para o Júnior e para o Rafa aí dar mais informações sobre a questão do PIB e a questão do payroll americano. Valeu, Everton. Obrigado, meu brother. Pô, é coisa pra caramba, cara. Esse negócio da Turquia ali com o Erdogan, o pessoal não deu muita bola, mas é interessante comentar que a independência do Banco Central que a gente conseguiu aí, estava sendo questionado, até falar como é que está esse andamento aí, foi muito importante, porque, pô, se cada vez que acha que o juro está alto, tirar um presidente do Banco Central, ele estava ferrado, já não está muito bem, e se acontecer isso, deu. Então, é interessante ver como é importante essa autonomia do Banco Central para uma economia seguir adiante, seguir corretamente. Cara, vamos falar de política aí essa semana, teve CPI da Covid, declaração, e cloroquina, e fala remédio, mas não fala cloroquina, e teve Copa aí que liberaram fazer a Copa. Não sei, cara, Eber, dá um desenrolar aí do que está acontecendo, o que o nosso presidente está falando, não está falando. Vamos lá, então. Primeiro, sobre essa questão do Banco Central Independente, né? Algumas semanas atrás a gente até trouxe aqui no podcast que havia entrado com uma ação aí contra a legalidade do Banco Central aí, que quando a gente aprovou a independência dele, mas essa ação ainda não foi julgada, então nós continuamos esperando. E por enquanto o nosso Banco Central é independente, mas isso pode mudar a qualquer momento. Mas também, como a gente já trouxe aqui, se isso mudar, provavelmente vai ser uma adequação formal na lei, provavelmente eles vão votar de novo, e a gente, se Deus quiser, não vamos ter que correr esse risco, não, como a gente viu como é importante, né? Essa semana mesmo, se a gente não tivesse um Banco Central independente, talvez algum desses investimentos da Turquia aí, com essa interferência política na política monetária aí, já não ia vir para a gente, porque a gente estava correndo o mesmo risco até a gente ter um Banco Central independente, né? Hoje o Bolsonaro não pode simplesmente dizer se ele quer que os juros subam ou diminuam, né? Então, essa é a garantia que a gente tem aí, que a gente continua ainda sendo atrativo para os investidores internacionais, né? Então, vamos lá, vamos primeiro algumas pautas dessa semana aí. Encerramos finalmente, agora sim, o debate sobre o orçamento de 2021, né? Já tinha sido aprovado ali atrás, mas ainda faltavam alguns ajustes, algumas despesas obrigatórias ficaram sem estar previsto no orçamento. Então, essa semana aí o governo e o Congresso chegou num acordo aí, aprovaram 4 projetos de leis aí que recompôs aí cerca de 1,7 bilhões para ministérios como Desenvolvimento Regional, Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente.
E também autorizou concurso para Corpo Bombeiro, Polícia Militar no Distrito Federal e mais cerca de 1,8 bilhões em crédito suplementar para financiar os projetos no âmbito do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Então, tinha muita expectativa quanto a alguns ministérios aí estavam com o orçamento realmente muito apertado para esse ano aí, mas como sempre, né, os nossos queridos aluninhos do Congresso dão um jeito de resolver a besteira que eles mesmos fazem, né? Então eles vão é por tentativa e erro o negócio, não é por eficiência, né? Então passou, tava alguma coisa errada, vem cá que nós vamos arrumar de novo. Então funciona mais assim, estica e puxa, cobertor curto, não tem dinheiro para todo mundo e continua dando briga. Mas agora encerramos a questão legal, né? Tá tudo no papel agora, orçamento tudo definido. Agora é só a briga política mesmo para usar esse dinheiro aí. Foi definido essa semana também o relator da privatização da Eletrobras, aí, que foi enviado aquele texto original do governo, que pelo menos para nós aqui na Sigro era o texto mais interessante. Aí, os deputados aprovaram o texto com algumas mudanças do relator, né? Mudanças essas que trouxeram vários malefícios aí para essa proposta, incorporando algumas condições e alguma coisa que não era muito positiva. Inclusive, essa semana uma matéria aí saiu na imprensa que a conta de luz poderia ficar até 10% mais cara por conta desses absurdos que foram incluídos aí no projeto original, como outros tipos de energia para compensar. Então, eles inventaram umas coisas lá e não deu certo. Então, agora a expectativa é que o Senado mexa nesse texto aí para aprovar um texto um pouquinho mais interessante, já que o relator é o Marcos Rogério, ele era o preferido mesmo pelo Planalto, então vai ter vamos dizer assim, um governista relatando essa matéria, e a gente espera aí que com velocidade, até porque essa matéria tem uma validade até dia 22 desse mês, então vamos ver se o Senado vai conseguir virar aí nos 30 para aprovar isso aí dentro do prazo. Essa semana o time da XP Macro aumentou a projeção do crescimento do PIB Brasil 2021 de 4,1% para 5,2%. Então, assim como a Bolsa e o PIB, que a gente começa o ano, né? Hoje o Júnior mesmo comentou que nossa previsão no começo do ano era 130 mil pontos na Bolsa e nós estamos chegando lá, né? Então o PIB também começou assim, ia crescer 2,2, 3,1, chegou em 4, agora nós estávamos em 4,1, esse 1,2 veio muito interessante no primeiro trimestre, e não só a XP, vários bancos estão revisando essa perspectiva do PIB aí, então a gente tem uma perspectiva que esse ano ainda promete bastante coisa, que a gente vai conseguir avançar ainda mais com esse avanço de vacinação que está acontecendo. Inclusive, o nosso presidente Bolsonaro, essa semana, fez um pronunciamento muito cirúrgico. Eu acho que ele foi bastante sério, né? Eu acho que um dos pronunciamentos que ele mais conseguiu se portar como um presidente mesmo. Então, eu achei bastante positivo esse pronunciamento dele na quarta-feira. E há esperança aí que o governo está tentando batalhar para a gente conseguir sair dessa e sem tanta atrapalhação, né? Também foi criada a comissão especial para discutir a reforma administrativa. Até essa semana teve um evento com os líderes políticos ali. O Arthur Lira falou que a administrativa é prioridade, então antes de pensar na tributária, por a reforma administrativa ser uma só, ele comentou. Então, como é uma só, nós vamos fazer agora, vamos dar prioridade para isso aí, aprovar e passar essa matéria, e depois nós vamos focar na reforma tributária, que já foi fatiada, aí, como a gente falou semana passada, uma parte foi para o Senado, uma parte ficou na Câmara. É uma reforma muito mais complexa, mas também tem o seu nível majorado de importância aí, né? CPI da Covid, essa semana um pouquinho mais calma. Na terça-feira, mais calma mais ou menos, né? Na terça-feira foi convidada a médica infectologista Nise Yamaguchi, que é uma defensora da cloroquina. Aí. Ela encarou aquela cadeira da Inquisição na CPI da Covid e os deputados e os senadores não tiveram muita dó da doutora, inclusive vários posicionamentos essa semana, alguns
contra, alguns a favor, e realmente o que a gente pôde ver, justamente contemplando na quarta-feira que a Luana Araújo, que é uma médica que ia integrar o quadro do Ministério da Saúde, foi barrada de última hora, muito provavelmente por ser contra a cloroquina, né? O nosso ministro Quiroga convidou ela para assumir uma secretaria, ela ia assumir e de repente o Planalto barrou ela, muito provavelmente porque era contra a cloroquina. Então, na terça-feira foi a Anísia a favor da cloroquina, na quarta, Luana contra a cloroquina, mas também de uma maneira bem técnica. E deu para ver que essa CPI está, como a gente já vem falando aqui, extremamente dividida, né? Bem jogo político aí que está separando nós e eles. E por enquanto não avançou muita coisa essa semana, hein? Nós estamos na mesma da semana passada, não dá para saber o que eles vão conseguir fazer com essa CPI, que só tem um alvo, né? Os governadores já entraram no STF para não ir lá depor, então ficou tudo em cima do governo federal mesmo. Vamos ver que força política vai ter isso aí, que é uma matéria bem importante para a gente definir nossos próximos passos aí. Eu acho que é isso aí. Vamos ficar de olho nessa CPI e acho que semana que vem temos mais algumas coisas mais importantes aí. E o feriadinho jogou um baldinho de água fria na política essa semana e acabou tudo na quarta-feira. Boa, agora a pessoa não gosta de trabalhar, cara. Eu não gosto de trabalhar também. Gosto de emendar o feriadinho, daqui arrumar confusão agora, aproveitar, trabalhar, quem sabe, sábado, domingo. Geralmente eles só vão de segunda a quinta, né? Imagina com o feriado na quinta. Você acha que alguém vai aparecer na sexta, irmão? Olha, acho que terça-feira já pararam. Foram home office, cara. Home office. Ó, fiz uma imagenzinha aqui, já vou mandar para o WhatsApp para mostrar como é que é essa ideia do payroll, mais ou menos. Mas antes disso, vou deixar o Rafa falar. Gabriel, a última vez falasse primeiro, agora vai por último, brother. Rafa, libere o que é a renda variável, o que ocorreu aí, grandes targets, grandes cenários, setores. A palavra é tua, brother. Seguinte, cara. Bom, a gente tem que destacar aí, voltar ao ponto que o Ever já destacou, e o Everton, né, o PIB, ele veio muito positivo essa semana. O consenso do mercado era 0,8% e veio em 1,2%, né? Então, veio muito mais forte. Isso referente ao mês, ao trimestre passado, o último trimestre, ao trimestre anterior, que foi o terceiro trimestre de 2020, corrigindo, e que já tinha sido muito, muito forte. E aí, novamente, um outro resultado forte animou muito os investidores, né? Então, não à toa, a Bolsa ela sentiu bastante isso, né? E o que a gente pode ver nas projeções, né? O Boletim Focus, por exemplo, de segunda-feira, ele veio com a mediana ali para 2021 de PIB, apontando para 3,96%. Eu peguei um mês atrás, falava em 3%. Né? Então, em um mês, já subiu mais 1% na projeção, né? Na mediana do mercado. Aí. Então, está sendo revisto com bastante rotina, assim, né? Toda segunda-feira eles estão elevando bastante e não assusta se a gente crescer aí mais 5% esse ano, né? O Goldman Sachs, ele revisou de 4,6% para 5,5%, né? Foi um dos que mais foi otimista com o Brasil. A XP já estava bastante otimista também e revisou para cima. Então, assim, isso está impactando na Bolsa, principalmente em cima das empresas cíclicas, né? O que são as empresas cíclicas? São aquelas empresas que se beneficiam mais desse cenário mais otimista para a economia brasileira, né? Então, bancos a gente viu performando muito mal há um tempo atrás, né? Porque era muita insegurança com relação à performance da economia e agora que a gente consegue ter um horizonte mais bem desenhado, né, mais otimista, bancos foram destaque nessa semana. A gente consegue ver o setor educacional também recuperando, o setor de varejo, que nesse primeiro semestre aí sofreu bastante na bolsa, apesar do ano passado ter se recuperado muito mais rápido do que outros setores. Esse primeiro semestre não performou e agora, né, ele começa a mostrar que
tá vivo ainda, tá lá, essas ações existem, né? Os investidores estavam um pouco com o pé atrás, mas começou a apresentar retorno novamente, né? Fora isso, setor de shopping centers também, empresas ligadas aí petrolíferas, né? Também apresentando desempenho, daí não só aqui no Brasil, lá fora, com o pessoal mais otimista com a retomada da economia aí no âmbito global, né? Ainda falando aqui do mercado interno, um dado que eu acho bem interessante trazer, que foram criadas aí esse mês que passou, o mês de maio, 120 mil vagas criadas no mercado de trabalho. Então, nesse ano já foi quase 1 milhão de vagas criadas. E se a gente pegar desde julho do ano passado, foram criadas 2,2 milhões de vagas, né? Então, quando a gente pegou ali, teve muita demissão na pandemia, enfim, mas desde que começou a retomar, todos os meses tivemos geração de emprego, né? E ainda chegamos a 2,2 milhões de vagas criadas nesse período aí. Então, é um dado bem interessante, né? E com isso, essas empresas mais cíclicas tendem a se beneficiar, tá? Falando de mercado também, um outro ponto bem interessante é a entrada de capital estrangeiro na nossa bolsa, né? A gente fechou maio mais 12 bilhões, né? Então, entraram 12 bilhões na nossa bolsa, vindo do exterior. No ano já estamos com 44 bilhões positivos, praticamente. Só trazendo aí os últimos anos, a gente só teve ingresso maior no ano em 2010 e 2009, tá? Que foi 46 bilhões em 2010 e 50 bilhões em 2009. Então, se a gente continuar nesse movimento aí que está acontecendo, né? A gente está indo agora para o segundo semestre do ano, a gente pode ver uma entrada recorde de capital estrangeiro na nossa bolsa, né? Um fato muito importante. Com isso, o nosso dólar está, para nós, fica muito bom, o nosso real ele se valoriza e o dólar vem depreciando. Esse cenário aí já era desenhado, já era comentado há algum tempo, né? Eu falei aqui ainda no último podcast que o dólar poderia vir aí a R$5, talvez abaixo de R$5. E, claro, não é para apostar só contra o dólar, né? Mas a gente já consegue fazer alguns movimentos táticos aí nas carteiras. Por exemplo, quem tem BDR, exposição ao dólar, não é hora de sair, mas talvez não seja hora de montar posição ou diminuir um pouco da exposição, né? E conforme for caindo, é bom aí ir aumentando o nível de exposição na moeda para não deixar cair muito na carteira, né? Então, é sempre bom estar fazendo essa medição da carteira ali, vendo se o percentual alocado tá legal ou não, porque é sempre importante estar fazendo esse rebalanceamento da carteira, né? Por exemplo, trazendo para nossa realidade aqui, uma das carteiras que a gente trabalha na mesa, a gente está fazendo um movimento de exposição um pouco maior nessas empresas cíclicas dos setores que eu citei ali. Então, por exemplo, Multiplan é uma empresa que está numa carteira recomendada que trabalhamos aqui, né? Entrou primeiro com 5%, foi para 10%, agora aumentamos para 12,5% de exposição, né? Ânima Educação, mesma coisa, tá? Banco Bradesco, também aumentamos a posição. E Petrobras, também, ela não estava na carteira e agora está com 12,5%. Então, é muito importante a gente estar de olho nos dados, né? Então, o que está acontecendo na economia real e está trazendo para o nosso portfólio uma adequação a esse cenário um pouco mais positivo, né? Mas é sempre importante ter bastante diversificação, né, na carteira. Então, o dólar está caindo, vou tirar tudo que eu tenho na carteira de dólar? Não, muito pelo contrário. Talvez não seja a hora de apostar forte numa alta do dólar, mas conforme ele for caindo, você vai ajustando o seu portfólio, né? Porque é sempre importante ter diversificação, tá?
Bom, outra coisa muito importante aqui é a crise hídrica aí pode afetar algumas empresas na bolsa, né? Principalmente aquelas geradoras de energia, né? É o caso de AES Brasil, principalmente, que tem bastante exposição nessa região onde a falta de chuva pode comprometer a geração de energia, né? Hoje, a XP, ali, a área de análise da XP não trabalha com esse cenário base, que vai ter algum apagão, alguma coisa do tipo, né? Como a gente teve lá atrás, mas é bom estar atento a esse dado aí, acompanhar aí os dados de chuvas, né? Que a XP está sempre monitorando, e aí ela está trazendo esses relatórios para a gente. Então, a princípio, é um alerta, não devemos ter problemas sérios com isso, mas é importante estar de olho. Talvez para quem queira se expor ao longo prazo e colher bons dividendos com esse setor, que é o setor de geração de energia, talvez seja até bom comprar um pouco esse setor, né? Uma vez que essas empresas elas estão sendo impactadas com muitas carteiras tirando do portfólio essas ações. Porém, para quem está olhando a longo prazo, aí, 2 anos, talvez possa ser até uma janela de entrada, né? Isso não é aqui uma recomendação direta, mas para quem gosta de colher dividendos aí do setor elétrico, paga muito bem, né? Pode ser uma janela de oportunidade, tá? Mas da minha parte era isso, e agora vamos entender um pouquinho mais de fundo imobiliário aí com o Gabriel. Valeu, Rafa. Obrigado pela palavra aí, sempre muito gloriosa. Mesmo no mês, o pessoal critica que tu fala muito, mas, cara, tem que falar, não adianta, né, brother? Não, hoje eu fiquei com medo, cara. Hoje o cara foi... Olha aí. Eu tô até cronometrando aqui. O Weber falou quase 10 minutos, hein? Não é só eu, não. Aqui tá olho por olho, dente por dente, tá, brother? Eu não sei se tu percebeu, Júnior, quando ele terminou de falar, eu achei que ele até xingou a gente, cara. Ele botou no mudo e falou um negócio de ele botou no mudo e xingou. Viu? Não, tô ligado. Ora. Chaclinha, mostra que esse teu cabelo arrumado aí não é só beleza, cara. Que essa cabeça aí também vai falar de fundo imobiliário agora e essa perspectiva para 2021, cara. Não é só beleza, essa cabecinha aí também é um conhecimento amplo sobre esse setor. Cara, a bola é tua. Vamos lá, então, diferente do que a gente teve aí nas ações, né? O Rafa acabou de passar. Os fundos imobiliários não andaram tão bem assim no mês de maio. Tivemos aí um mês marcado pelo aumento da Selic, que subiu para 3,5%, e a indicação do Copom, que ainda tende a aumentar. A XP está botando aí uma base de 5,5% até o fim do ano. Isso é uma coisa que não prejudica, né, mas que faz com que as pessoas tenham mais cautela aí com os fundos imobiliários. Junto com isso, a gente teve aí novos lockdowns. Como é que é o plural disso? Vamos lá. Novos lockdowns em São Paulo. E isso, como é que é, Júnior? Vai, tu quer falar? Cara, não sei. Lockdowns. Eu sempre penso quando eu faço o texto de manhã. Medidas restritivas, nós estamos no Brasil. Isso! Cara, quando tu não sabe o plural, cara, tu procura o sinônimo. Hoje a gente viu o vídeo, cara, do pessoal vendendo curso de trader aqui, brother. Vocês têm que ver, cara. Os caras são muito bons no português, brother. Não tem ideia. Se eles são tão bons em números quanto são em português, cara, o curso é uma beleza. Estão voando. Mas então... Toca a ficha, continua. Com as novas medidas restritivas que tivemos em São Paulo, os fundos imobiliários ficam também bastante prejudicados. Então, nesse mês, o IFIX caiu 1,7%, depois de ter subido 0,5% em abril, e com isso, no ano, ele está com menos 1,9%, o nosso querido IFIX. O XPFI, que é o índice geral de fundos imobiliários da XP, caiu 1,8%, caiu um pouquinho mais do que o IFIX. No ano, também caindo um pouquinho mais que o IFIX, está com queda de 2,2% do ano, o XPFI.
Falando um pouquinho das carteiras recomendadas, tivemos mudança na carteira recomendada da XP e mudança na carteira recomendada da Eleven. Carteira recomendada da Eleven é essa que meus colegas sabem que acabaram de mandar carteira recomendada. E a mudança foi parecida, então vamos falar da mudança junto. A carteira recomendada de renda patrimonial da Eleven, então é aquela carteira focada mais em dividendo, teve a saída do HGLG, Fundo Logístico, para a entrada do BRCO. E a carteira da XP teve a saída do Pátria Logística para a entrada do BRCO. Certo? Aí agora eu quero vou fazer uma pergunta para vocês vão ter que me responder. O BRCO nos últimos 5 dias subiu quase 7%. Ele subiu quase por 7% porque entrou na carteira recomendada ou ele entrou na carteira recomendada porque ele subiu 7%? Aí está a participação do nosso querido Gabriel, cara, para resolver essas dúvidas aí, quem nasceu primeiro, ovo ou galinha, tá ligado? Exatamente. Então temos aí uma dúvida de quem nasceu primeiro, ovo ou galinha. O fato é que o BRCO nos últimos dias subiu bastante. Tá? Então, a carteira recomendada da XP teve uma performance de menos 0,7% nesse último mês. Fechando o ano ali, ela estava quase zerada no ano, está fazendo menos 0,8% no ano agora. Carteira da Eleven de ganho de capital, então focado no ganho de capital em cima da cota e não tanto no dividendo, caiu 2,44% esse mês. Essa queda dos fundos imobiliários, eu não falei anteriormente, mas muito voltada para os fundos de recebíveis. Os fundos de recebíveis que estavam bem pesados, tanto no IFIX como nas carteiras recomendadas, tiveram uma queda brusca esse mês e puxaram o IFIX para baixo. Então, a carteira recomendada da XP, 0,8 negativo no ano. Carteira de ganho capital da Eleven, menos 2,44. No ano, a carteira da Eleven está com menos 5,12. Então, carteira da Eleven de ganho de capital está ganhando bastante e eles não fizeram nenhum movimento na carteira nesse último mês. No relatório que enviaram agora há pouco, falaram que vão manter a carteira sem mudança nenhuma, certo? E a carteira de renda patrimonial da Eleven, menos 1,63%, então caindo um pouquinho menos que o IFIX, o ano até agora com menos 1,82%, e essa foi a carteira que incluiu o BRCO agora no portfólio, certo? Então, a carteira da XP, a justificativa deles é mais por questão de rentabilidade, nada muito a fundo assim na questão do fundo. Falaram a mesma coisa sobre os outros setores que vinham falando anteriormente, que não vão entrar ainda no setor de shopping, né, que não é a hora. A gente vinha falando que eles já estavam reticentes com esse setor, mesmo com toda a economia voltando. Imagina agora que teve as novas medidas restritivas, né, não lockdown, em São Paulo, certo? Então, esse é um resumo do nosso mês de maio dos fundos imobiliários. Dúvidas? Opiniões? Quando é que eles vão começar a disparar igual 2019? Tem a data certa ou não? Então, quando é que as carteiras recomendadas vão começar a disparar? Isso. Não, cara, aquela pergunta do milhão, entendeu? Qual a hora boa de entrar? Pergunta de $1 milhão. Assim, no momento, nenhuma carteira está indo muito melhor do que FIX ou indo pior do que FIX. Elas estão ali, tirando a Eleven de ganho patrimonial, que está realmente uma queda ali alta de menos 5%, o restante está tudo ali na casa do FIX caindo um pouquinho. Então, não tem muito para onde fugir. Cara, mas vale um empate. Se for considerar uma carteira da XP aí, está caindo 0,8 no ano, só os dividendos, isso aí já cobriu, então, né, os dividendos mensais ali cobriram essa queda, vamos dizer, e se o cara tivesse esperando para entrar, não ia dar certo de qualquer jeito. Então, isso é legal. Porque o importante é entrar o quanto antes. Se você acredita no ativo, acredita no setor, entra o quanto antes. E pode passar por um período não muito glorioso, mas daqui a pouco, para estar posicionado na alta, tem que estar na baixa também, não tem o que fazer. Exatamente. E focar nisso que tu falou, né, Eber, no dividendo. Quando você está entrando num fundo imobiliário, você tem que ter noção
que você tem que botar o dividendo ali na conta, né? Então, a gente bota aqui que as carteiras estão tendo um desempenho negativo no ano, mas tem que ser abatido disso os dividendos, né? O maior ganho do fundo imobiliário sempre foram os dividendos. Tirando 2019, que a gente teve um mercado mais atípico, sempre foram os dividendos. Então, os dividendos que a gente tem que se basear também, né? Boa. Tem um sábio investidor, vocês não conhecem ele, que fala que o melhor investimento é o aporte. Acho que é sócio de vocês aí, Itajaí. É o maior investimento do aporte e o maior valor é o tempo. Eu falo essa frase constantemente também, vou tatuar essa frase. Cara, ele acaba com uma reunião em 2 minutos, entendeu? O melhor investimento é aporte, depois do tempo acabou, deu. Não tem que falar mais nada. Tem que explicar Sharpe, volatilidade. Não tem segredo, não tem pergunta no milhão, não tem ovo e galinha. Cara, é guardar e esperar. Eu estava conversando com o Everton aqui hoje à tarde sobre isso, e ele também está lendo o livro, aquele do Mais Importante para o Investidor, do Howard Marks. O livro em si são vários memos dele, que ele faz alguns memos ali, vai publicando. Cara, resumo da ópera, ele fala o básico, tá ligado? É muito fácil no mercado financeiro. Tem que comprar quando tá baixo e vender quando tá alto. O negócio é entender o ciclo, a hora certa de entrar, a hora certa de sair. Entendeu? Ele sempre fala assim, tu tem que vender na alta e comprar na baixa. Isso é o princípio de tudo. Agora, o ciclo que tem que estar, tem que saber se aquela alta já chegou na alta ou se aquela alta é abaixo, ou vice-versa. Então, ele explica muito essa questão assim. E realmente é o básico, não tem que ver muita coisa. Então, pô, hoje eu achei que a bolsa ia realizar pra caralho, tá? Hoje eu achei que ia derreter uns 2% aí para dar uma realizada, mas passaram bem. Sexta-feira bem, vamos ver semana que vem. Vamos ver que uma hora vai acontecer e vai recuar. Como é difícil essa história de vender na alta, comprar na baixa. O cara olha o gráfico lá para trás e fala, não, mas era muito fácil, era só vender aqui. Já tô prevendo que a tua previsão vai ser negativa para semana que vem. Vai variar. Mas agora, a hora que o skin tá in the game, aí é muito difícil, né? Não, cara, que você pô, fazer um curso de análise gráfica é fácil, ele pega o gráfico passado, pô. Não, aqui formou a bandeira, mas eu quero saber onde é que ele viu o maço da bandeira formando. Não tem como ele saber, entendeu? Ele vai olhar e vai dizer, ó, cara, pode ser uma bandeira, pode ser um elefante, pode ser uma girafa, pode ser o que tu quiser, cara. Então, assim, é muito... Cara, tem Fibonacci, tem um monte de coisa, indicador que usa. Mas se depois do negócio passado, é fácil ver. Eu não tenho bolão de semana passada que não está atualizado no Dropbox aqui. Mas eu tenho bolão que os meninos aqui responderam no mês passado. E erraram feio pra cacete. Mas o Chaclinha foi otimista, tá? Ó, foi o Chaclinha? Isso, eu também. Foi. Gabriel, 125 mil. Então, o Renato, 124.200. E o Everton, 123.200. Isso eles falaram no mês passado, para esse mês. Eu ganhei. E olha só, eu não ganhei com vocês. Não, esse foi de abril para maio. De abril para maio. Esse foi de abril para maio. Eu não vou falar para vocês o nome da ação que causou tudo isso na bolsa, tá? Mas vocês sabem. Mas eu não vou falar, senão você vai vir atrás de mim depois. Isso não é recomendação de compra. Eu já tomei tanta ré em opções dessa ação que tu gosta, cara, que olha, se eu contabilizar o que virou pobre, olha, que assim, agora esse mês vai romper. E vou comprar uma fora de dinheiro que esse pozinho vai multiplicar. E o pau nunca deu certo, cara. Quer saber quando ela vai cair, brother? Liga pra mim e pergunta, você vai comprar alguma opção? Se eu comprar, ela vai cair. Call, tá? Se eu comprar call. Se eu comprar put, ela sobe. Tá esquecendo de me ligar, né? Na segunda. Não, a segunda opção é Everton, tá? Que assim, a gente tem uma mão boa para isso, pra opção. Então, opção, beleza, cara. A gente Tamo junto, Júnior. Agora vai despencar. É que nem Petrobras, o petróleo subindo, vai lá o Bolsonaro e tira o presidente, por 20% em um dia, que ninguém esperava. Mas o que aconteceu? Os magrão aqui compraram na sexta-feira, certo? Mais ou menos isso. A gente não comprou na época, mas é quase isso que acontece. Então, vamos fazer o nosso bolão semana que vem, que já estamos um pouquinho adiantados da hora aqui. Não acho que tem nenhuma curiosidade do mercado financeiro, acho que eu já peguei quase todas. Vou começar a fazer curiosidade aleatória, sabe? Mas eu vou achar algumas coisas interessantes para ter mais um segmento. Cara, vamos começar para quem quase acertou, porque a diferença aqui é 500 pontos, tá? Então tu errou também, tá, Gabriel? Se fosse mais próximo, chegou, mas errou feio por 5 pontos, quase. Quem chegou mais perto ganhou. Olha, tu errou. Tu fosse... tinha falado 127. É isso aí. O Rafa, você tá aqui, pô, 125. Quando é que o Rafa falou 127? Eu falei 127 na primeira
semana do mês passado, né? Não, 125, tá anotado aqui. Só se eu tenho muito errado, mas eu posso revisar depois. Não, Então ele não não. lembrava. Nós Pô, vamos Júnior, buscar tá nos gravado, hein, anais. cara? Nós vamos Não, buscar tá nos Alguém vai lá anais. buscar. Tá gravado. 127 mil, certeza. Cara, vamos começar pros guri que são semana que vem, tá? Depois a gente faz pra mês que vem. A gente faz pro Everton, pro Ever, que é semana que vem. Fala. Mas só te interrompendo, o bolão foi de abril para maio e fechou maio 126 se alguma coisa, se eu não me engano. Então não foi 130. Não, mas é pro dia 4, brother. Não é mês, é data. Ah, tá. É data, Beleza. é data. Não é mês fechado nem semana, é data. data. Hoje, no dia 4, tinha que estar 124,200 pro Renato. Não deu. Verdade. Beleza. Pô, mas Então, o vamos Renato ver. não participou. O Participou Renato do mês participou passado? no último. Participou. É, eu não Tá, e tava- vamos Eu acho, embora. eu acho que o fone do Rafa tá muito apertado. Ele tá... Rafa, pro dia 2/7, irmão. O que tu acha? 2 do é 7, difícil. vamos de 134.500. Boa. Chaclian, O Rafa botando Por que tá isso. rindo aí, cara? Ah, tu vai ganhar as custas da minha empresa, cara. Tá doido. parece Como, que o como, rebalanceamento essa, de Bob ela vai valer 15%. como a minha empresa vai valorizar mais 20% nesse mês, vou botar o Ibov a 128. Tu sabe que ele tá 130, né? Hã? Tu sabe que ele tá 130, né? O resto vai cair Ah, e não, ela vai tá. segurar o Ibov, cara. Não, é que Não, o beleza. Rafa é maluco de achar que vai... Beleza. Agora, Olha, cara. agora os meninos pra semana que vem. Eber, Dia o que 11, manda? dia 11 eu vou deixar no 130. Acho que vai ser 0-0. Sinal, Everton. Semana que Cara, vem. compradíssimo, mais uma vez, sigo comprado há várias semanas aí, como vem falando. Eu já botei, tá? Eu acho que... É 132.200. Olha aqui, ó. Ah, não, botei 132. Eu chutei, tá? 132,200. Anota aí, 132.200, me cobra semana que vem. Cara, eu vou fazer... Realização de opções até sexta-feira, só operação de velocidade. Ô, É o brother, Senna na eu vou bolsa. ser bem pessimista, cara. Eu vou chutar 127, tá? Acho que a gente vai dar uma recuada legal agora. Fazer um... Vamos quase pegar o suporte ali, que era 125, alguma coisinha ali. Mas vamos voltar ali com força na outra semana. Acho que a gente vai recuar 127. Eu acho que esse podcast está precisando do Jean para dar umas dicas, uns chutes um pouquinho mais dentro da normalidade aí, porque o único que acerta é ele, a gente tá meio perdido aqui, porque era só pedir a opinião dele primeiro, e daí a gente ia meio ali, né? É que, na verdade, cara, isso é para provar por A mais B que é difícil acertar, cara. Não tem assim, quem consegue prever o futuro, brother. Não dá. A gente tem que tentar mitigar os riscos, a gente sempre fala, mas... a gente vai chegar no final do ano, se a gente vai ter certinho o ano inteiro de contabilização. Vamos ver quem acertou, tá? Porque assim, cara, olha... Eu só não ganhei até hoje porque nunca foi valendo dinheiro, tá? Nunca o quê? Nunca foi valendo dinheiro. Vale um vinho no final do ano. Apostar por Pô, apostar. vale um vinhozinho, cara. Sabe quanto é que a garrafa de vinho que a Vanessa vai dar? Vanessa é mão de vaca. Olha, brother. O dinheiro da Cid. Agora a gente vai testar agora se a Vanessa vai escutar o podcast e vir falar comigo. Olha, tô achando que é uma garrafa. Eu tô achando que é uma garrafa de vinho quente. Vinho grandão, hein? Então, parece que ela vai ser revelada essa garrafa no dia do nosso encerramento, lá no Poção do Santinho final do ano. A contabilização vai ser por lá, tá? Vamos pegar de ponta a ponta. Vamos pegar de 12 meses. Da data do Poção até o Poção. Vamos ver quem vai acertar. Gurizada, vou me despedir, deixar a palavra para cada um, vocês seguindo a ordem. Eu acho que foi o Everton, o Rafael, o Chaclian. Quero agradecer vocês aí. Obrigado pela presença. Sexta-feira, 20:07, já todo mundo louco para ir embora. E segunda-feira o pau pega. Amanhã eu acho que umas 5h30 no escritório, eu tenho muita coisa para colocar em dia. Gurizada, obrigado. Bom final de semana para vocês. Valeu, galera. Bom final de semana. Bom descanso para quem não descansou o suficiente ontem. E vamos que vamos, semana que vem, se Deus quiser, com mais boas notícias aí. Valeu, meus amigos. Um abraço a todos aí. Semana que vem, mais uma semana de game para todos nós. E bolsa rumo aos 150 mil pontos no final do ano.
Boa, Everton. Otimismo, isso aí. Então, galera, bom final de semana para todo mundo aí. E se liguem aí que semana que vem tem bastante coisa aí para acontecer ainda. Valeu! Valeu, galera. Para os ouvintes, não desanimem com fundos imobiliários. Calma, vai dar certo, tá? Só ter paciência. Valeu! Valeu, rapaziada. Um abraço.